Olá, eu sou a Clarissa e este é mais um Papo em Família. E hoje estamos aqui com o Dimitri. Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. Tudo bom, Dimitri? Tudo bom. Prazer aqui participar aqui do canal de vocês. Obrigada por ter vindo, um prazer ter o Dimitri aqui com a gente. Bacana, muito bom. Eu tô com medo, hein? Tô com medo desse programa aqui. Quais são as perguntas da Clarissa? Hoje a gente está invertendo os papéis. Tá e vendo? o tema é Invertendo os Papéis. Olha só. Vamos lá, então. Dimitri, tu e a Fabiana, quando vieram pro Canadá, como é que foi, assim, essa questão? Porque a gente sabe que vocês dois, hoje a Fabiana que trabalha fora e tu fica em casa, trabalhando em casa, né? E cuidando das crianças. Como é que foi isso, assim? Vocês planejaram isso? Foi algo que vocês conversaram? A gente planejou, na verdade, sim, eu sempre trabalhei em casa, né? Então foi um pouco mais fácil o processo, assim. Desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em casa, eu tinha minha empresa, e tinha meus clientes e tal, então eu nunca tive essas restrições de horário. E foi meio natural, aqui também acabou levando a isso. Eu trabalhei alguns projetos nas empresas, antes de ter os filhos, né? Depois de ter os filhos, acho que fica meio impossível, assim, os dois trabalharem fora, assim, não é que é impossível, mas é muito difícil, né? Pra você conseguir equalizar melhor as coisas. Mas acabou convergendo a isso, né? Eu voltei pra forma de trabalhar que eu tinha mais afinidade, mais tranquilidade, eu conseguia render melhor assim, né? Mas de qualquer jeito eu consegui fazer alguns projetos específicos dentro da empresa, das empresas, até para ter uma experiência canadense também. Então, pelo que tu tá dizendo, no Brasil já era assim, não foi aqui, não é uma coisa do Canadá que vocês fizeram esse acordo. Assim. Não. Não, a gente já fazia assim no Brasil também. E me diz uma coisa, a gente vive numa sociedade que, né, geralmente é o contrário, o homem trabalha fora, a mulher fica em casa, ou os dois trabalham fora, né? Vocês sentiram alguma questão assim de preconceito com relação a isso, ou nunca teve nada? Eu acho que nunca teve nada. Se teve preconceito é muito velado, né? Então assim, eu nunca senti, sinceramente. Aqui no Canadá existe, realmente assim, você perguntou do preconceito, é interessante, porque existe uma coisa, existe um certo preconceito sobre isso, principalmente com as mães, que elas são chamadas, né, as mães que não trabalham, que vivem só atrás dos filhos, elas são chamadas de soccer mom, né? A mãe do futebol, que leva o filho, fica o dia inteiro levando o filho pro curso, pro futebol, pra escola, e esse é o trabalho dela, né? Só levar o filho. E existe assim, um preconceito de leve, mas não deixa de ser uma coisa pejorativa, né? Esse termo. Então de vez em quando eu até falo pra Fabiana que eu sou o soccer daddy. De vez em quando eu tenho que ficar o dia inteiro levando as crianças pra todo lugar. Até pelo que tu tá falando, né, contigo e também com as outras mães, não é só ficar levando e buscando, né? Tem mais um monte de outras coisas. E nesse sentido, tu também ajuda com a questão da casa, assim, organiza as coisas de casa, ou isso fica com a Fabiana, como é que é? Bom, pra falar a verdade aqui é pra mentir. Porque é o seguinte, eu tento ajudar no máximo que dá, né? Mas é muito complicado, porque eu preciso, na verdade, assim, o tempo que eu tô em casa, eu preciso trabalhar. Principalmente quando eu tô sozinho, né? Então assim, eu deixo eles na escola, ou de repente a Fabiana deixa de manhã e eu vou ter que pegar de tarde, mas esse meio tempo eu também preciso trabalhar, é muito corrido, inclusive eu não consigo nem dar conta. Então é complicado. Então eu tento fazer na medida que eu consigo, assim. Gostaria de ajudar mais, fica aqui registrado, meu interesse em ajudar mais. Não, mas é que a vida é corrida mesmo, né, Dimitri? Principalmente aqui no Canadá, a gente, claro, no Brasil é corrida, mas geralmente a gente tem ajuda no Brasil, né? Aqui a gente não tem, né? Então realmente cada um tem que fazer o seu papel e aí os dois vão se ajudando, né, dessa forma, que dá, né? Vai ter uma hora que melhora, né? Mas enquanto as crianças são pequenas, é um pouco mais complicado, né? Vou dar um exemplo até na prática. Vai, Bruno. Eu vou dar um exemplo até na prática aqui. Hoje, por exemplo, o Eric não teve aula. Então ele veio aqui na gravação, ele tá aqui bonitinho, tá um anjinho aqui jogando aqui do lado. Mas assim, eu tive que trazer ele, porque não tinha outro jeito, né? Então a gente tem que se virar, né? Eu até me admiro de vez em quando, tem pais. Eu não sei como eles fazem, porque o horário da escola, por exemplo, é muito restrito. Então assim, até das 8 e pouco, não lembro exatamente, até
2h47, sei lá, que é um horário assim, absurdo. E assim, como eu não entendo como os dois que trabalham fora conseguem dar um jeito nisso, né? Assim, eu não tenho a resposta pra isso, eu não sei. Se eu não trabalhar assim em casa, é difícil. Você diz, a Carreta vai dizer. Difícil, No meu caso, né, é ao contrário. Eu tô trabalhando na empresa, obviamente, mas assim, o meu horário tem que ser o mais flexível, assim. Então eu que levo, né, a nossa filha no daycare, eu que busco, e aí o meu horário fica reduzido de trabalho, né? Então é difícil. Você acaba tendo que otimizar muito mais, né, o seu trabalho, focar muito mais, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. É complicado. Eu tento, me esforço, mas eu digo que é muito difícil, não é sempre que eu consigo. E justamente por isso, assim, por ser um horário reduzido, como é que tu faz quando as crianças já estão em casa? A Fabiana não tá ainda, né? Então, aí ferrou. Não sei o que acontece. Aí o que acontece? Aí basicamente, sim, é muito difícil trabalhar, assim, é muito difícil. Basicamente, a minha hora de trabalho é mais reduzida por causa disso. E aí o que eu faço? Nesse horário que só tô eu tento dar uma atenção pra eles. Na medida do possível, se tiver um trabalho urgente, paciência, eles vão ter que brincar lá sozinhos e paciência, mas se eu conseguir, eu tento dar uma atenção nesse momento até a hora que a Fabiana chega. Então assim, e aí aí na hora que ela chega, pode trabalhar. Exatamente, aí eu vou trabalhar até a hora que eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Mas é complicado, não é fácil não. Não é. A vida aqui no Canadá é boa, mas não são flores, totalmente flores, né? Falando nessa questão, assim, de que a gente ainda tem uma mentalidade machista, né, com relação a isso, existe uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Data Popular de 2016, que para 44% dos homens entrevistados, o marido que larga o emprego para cuidar da casa deveria sentir vergonha, tu acredita? Olha só! 44%. Nossa, é inacreditável. É muito, né? Absurdo. Eu tenho uma história boa, até relacionada a isso, né? Não de vergonha, mas relacionada até essa questão do preconceito. Você tinha perguntado, né, se você tinha sentido preconceito, eu lembrei. Tem uma amiga nossa que ela não é canadense, mas também não é brasileira. Ela é imigrante, mas não é brasileira também. E aí quando eu falei que eu tinha meu escritório lá e tal, ela, legal, dá pra você aqui pôr a cama, né, pra ficar dormindo. Ela deu uma indireta, como se eu ficasse dormindo o dia inteiro, entendeu? Basicamente, foi bem inocente, foi uma coisa inocente, mas foi uma indireta, entendeu? Nossa! Eu já trabalhei de casa também, né? No início da Boreal Trip, então assim, eu trabalhava muito, assim, não tinha escritório em downtown, então eu trabalhava de casa. E eu acho que é pior quando a gente trabalha de casa. Muito pior, você não para, né? Não, muito pelo contrário, cama é a última coisa que a gente vê, né? Nossa, tem gente que não consegue, até assim, tem gente que não consegue trabalhar em casa. Mas, assim, pra mim, eu rendo muito mais trabalhando em casa, eu consigo fazer muito mais. Até o tempo de ir pro trabalho e tal, então eu Perde tempo, né? Perde tempo, exatamente. E aqui no Canadá existe muito essa cultura também de trabalhar em casa, né? Existe, aqui não é. Home office aqui é muito valorizado, assim. E as empresas estão cada vez mais buscando isso, né? Porque assim, isso é até uma solução inteligente, porque isso corta os custos, né? Diminui os custos. Então é uma solução muito melhor. Eu acho que esse é o futuro, inclusive. É verdade. Até na própria Boreal Trip, muitas vezes o pessoal aqui diz pra mim, eu não vou poder trabalhar no escritório, posso fazer home office? Com certeza pode, não vai atrapalhar a rotina, assim, né? O que importa é a meta, né? Exato. E assim, eu vejo que, pelo menos aqui no escritório, né, o pessoal tá sempre bem comprometido em alcançar os objetivos. Então, claro que, no nosso caso, o ideal não é que a gente faça home office sempre, porque a gente precisa da interação aqui, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa estar em contato um com o outro, né? Mas com certeza, assim, uma vez que outra, quando precisa, não tem problema nenhum. E isso é uma cultura muito legal daqui, né? Isso é verdade. Não existe preconceito nenhum. Não tem. Aqui não, Legal ouvir o teu lado, né, Dimitri, assim, tu contando a tua experiência, trabalhando em casa, cuidando das crianças, né, buscando, levando, buscando. E assim, como é que é o lado da Fabiana, né? Como é que a Fabiana encara isso? Eu acho que pra ela também foi muito natural, porque eu sempre trabalhei em casa, né? Mesmo antes das crianças. Então pra mim sempre foi muito natural isso. Uma coisa é você trabalhar em casa e
e o seu trabalho não trazer dinheiro nenhum. Né? Aí já complica. No momento que você tem o resultado, né, você tem o retorno, eu acho que isso é natural, né, na verdade, acaba sendo natural. Mas assim, a Fabiana, pra ela é natural, assim, e ela também, no caso dela, eu acho que eu gostaria que ela trabalhasse em casa também. É uma coisa que eu gostaria. Mas no caso dela, ela sempre foi acostumada em trabalhar na empresa, exatamente. Então é diferente, né? São formas de pensar diferentes. Para ela falou que flui muito melhor trabalhando na empresa. Então não existe uma regra, né? Não existe uma regra, né? E como é que é assim? Porque, claro, ela trabalhando na empresa, ela acaba tendo um contato com outras pessoas, né? Que não estão no relacionamento de vocês. E essas pessoas, como é que elas enxergam isso quando ela fala: ah, não, meu marido trabalha em casa, tem a cama lá. Tem a cama do lado, né? Então, por exemplo, no caso dessa amiga nossa, por exemplo, foi isso. Ela nunca falou claramente, mas inconscientemente, talvez, ela pensa que eu fico lá o dia inteiro dormindo, entendeu? Provavelmente, entendeu? É uma inocência, né? É uma coisa inocente, mas talvez ela pense isso. Porque talvez a mentalidade do país dela, onde ela foi criada, então tem essa mentalidade machista, né? Vamos dizer assim. Então existe, então não dá pra gente negar. Mas geralmente o pessoal aceita muito bem, assim. Geralmente o pessoal aceita bem. E lá no Brasil também, quando era esse formato lá no Brasil, eles também aceitavam, assim? Também. Nunca tive. No Brasil também não, sempre tem, né? Tem aquela zoeira, né? Tem a zoeira. Ah, fica em casa o dia inteiro dormindo. Tem. Mas assim, a gente leva na brincadeira, né? Assim. Não, porque não é verdade. Se fosse verdade, talvez se eu ficasse mesmo por mim. Mas como não é verdade, eu não tô nem aí. Sim. Dmitry, foi um prazer te ter aqui no programa. Muito bacana, muito bacana. Hoje, né, literalmente invertendo os papéis. Aqui. Sempre sou eu que fico do outro lado, sendo entrevistada, tendo que falar, né? Hoje é o Dmitry, colocamos o Dmitry no paredão. Já, mas fiquei com medo. Entrevistar é mais fácil. Ele chegou aqui assim. Ai. Dmitry, muito obrigada. Bacana. Foi muito bacana te ter aqui, viu? Muito bom. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. E se vocês têm alguma pergunta pro Dmitry ou querem falar alguma coisa, ou tiveram alguma experiência aí no Brasil ou aqui no Canadá, contem pra gente, a gente também quer saber. E pra quem não conhece o Dmitry ainda, o que eu acho impossível, né, Dmitry? Não é assim também. Não, é quase isso. É um popstar aqui no Canadá, no Brasil, onde vai todo mundo, né? A gente vai deixar aqui então na descrição o link do canal dele, o Canadá Diário, onde ele dá várias dicas para quem quer vir pro Canadá e até para quem tá aqui como eu. Nossa, assim, tem várias dicas que nos ajudam muito no dia a dia. E a Clarissa participa bastante do canal também. É verdade, tô lá também. Boreal Trip, uma agência de intercâmbio puramente canadense, mas com administração brasileira e atendimento em português. Estamos localizados aqui no Canadá para dar todo o suporte para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Beijo no coração.